inacreditável. O nosso presidente em silêncio forçado, enquanto a liberdade de expressão é pisoteada. Dias Toffoli, o relator, está segurando a chave que pode libertar a voz do ex-presidente. Mas será que ele terá coragem de enfrentar o sistema que protege os seus? Essa censura é um tapa na cara do povo brasileiro, que merece e precisa de informação. É o mesmo roteiro, a mesma palhaçada. Quem ganha com isso? Certamente não somos nós, cidadãos que buscam a verdade. Esses jogos de poder precisam acabar. Fica até o final, essa luta é nossa. A direita precisa de você. Se inscreva. Combate começa agora. Dias Toffoli será o relator do pedido que pode liberar entrevistas de Bolsonaro. Tá? Então, só para que fique claro, vou contextualizar aqui para vocês. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, ele foi designado como relator do habeas corpus, que pede que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha restaurado o direito de comunicação com o mundo exterior e a gestão de suas redes sociais por mandatários, observadas as restrições administrativas do cárcere quanto à posse de aparelhos, mas sem censura de conteúdo lícito publicado externamente. Diante disso, se a gente for fazer uma análise, digamos assim, eu vou até passar para a Anne esse assunto antes, juridicamente, tá? Um preso provisório, sem trânsito em julgado, né, como é o caso, ele tem direito à liberdade de expressão. Se Toffoli negar o pedido de entrevistas, ele não vai estar oficializando mais uma pá de cal, uma censura política? Já está muito oficializado isso há muito tempo. Essa censura do Bolsonaro não poder dar entrevista foi o ápice da violação do princípio de liberdade de expressão no Brasil. E daí é importante deixar claro, Carla, que não é censura contra o Bolsonaro, não é ele que está sofrendo as consequências. Claro que ele também está, mas quem está sofrendo é a imprensa brasileira. No fim das contas, são os cidadãos que não têm direito de ter acesso à informação. E isso há muito tempo, desde que foi estabelecidas as primeiras medidas cautelares, que foram a decisão do Moraes. A primeira situação, uma das situações que deu ápice disso tudo foi quando o Moraes decretou a tornozeleira. E ali tinha cautelares sobre restrição de uso de rede social, não falava de imprensa. O Bolsonaro marcou uma entrevista com o portal Metrópolis, 2 dias depois que ele recebeu a tornozeleira, e estava tudo certo, agendado, para, salvo engano, uma sexta-feira, nem lembro exatamente o dia, mas teria a entrevista com o portal Metrópolis. Meia hora antes, 40 minutos antes, veio mais uma decisão do Moraes, aquela, inclusive, com erro de português, com 15 pontos de interrogação, de exclamação, em que ele trocou mas por mais. Foi aquela decisão que ele decretou censura contra o portal Metrópolis. Isso que é importante deixar claro. Então aqui não se trata só de Bolsonaro estar censurado, mas é a imprensa brasileira. Isso é um absurdo por completo. A imprensa não poder... qual que é o papel da imprensa? É transmitir informação, né? A imprensa não pode falar o Bolsonaro... Não podia, né? Agora piorou cada vez mais. Mas naquela época a imprensa não podia perguntar: Bolsonaro, você está se sentindo injustiçado? O que você vai fazer? Qual é a liderança que você apoia? Quem é seu porta-voz? Isso tudo é informação pública que você, cidadão brasileiro, deveria ter acesso. Nós temos que saber o que acontece. E a imprensa foi censurada. E aí tudo aconteceu, né? No passo foi muito além de uma tornozeleira eletrônica, porque depois veio violação de rede social, depois ele recebeu a domiciliar, porque atendeu um telefonema do Nicolas, que o Nicolas não tinha nenhuma restrição. O Nicolas podia estar, assim, mobilizando na rua, todo mundo podia, inclusive o Bolsonaro deveria também ter o direito de poder fazer mobilização, mas não tinha. Quando ele recebe a ligação do Nicolas, ele recebe a prisão domiciliar, que intensifica cada vez mais essas cautelares que são completamente ilegais, né? Que aí resultou nessa preventiva. Mas vamos para Dias Toffoli, né? Dias Toffoli como relator. Isso é preocupante, porque não é o Moraes, a gente sabe disso, mas não é motivo para a gente ficar aliviado achando que alguém vai ter um voto técnico e não um voto político. Eu queria lembrar que Dias Toffoli, ele é um dos responsáveis para o início dessa escalada de censura no Brasil. Foi graças a uma reportagem que a revista Cruzoé fez sobre o vínculo de Dias Toffoli com o caso de corrupção da Odebrecht. Foi uma reportagem, uma notícia, uma matéria. Isso foi o primeiro ato que o Moraes fez de censura. E ele pediu para a Cruzoé
tirar essa reportagem e deletar do ar. Aí a Cruzoé foi lá e colocou uma outra reportagem falando reportagem censurada. E aí o Moraes veio mais uma vez falando que a Cruzoé não podia nem relatar que foi censurada. Isso é censura e foi o início de tudo. Depois disso, o Moraes abriu aquele inquérito das fake news, chamado de inquérito do fim do mundo, e começou a perseguir uma série de opositores políticos, de civis, de pessoas físicas, pedir derrubada de tweet também. Outros jornais, a própria Gazeta do Povo foi vítima de censura e vários outros veículos que criticavam um lado político, que vocês sabem qual. Resumo da ópera. É extremamente importante, evidentemente, esse pedido judicial para a liberação do Bolsonaro para entrevistas, porque isso é um princípio constitucional básico, mas eu não fico confortável de saber que é o Dias Toffoli que vai ser o relator desse caso. Eu acho que vai continuar como está, a gente vai continuar nessa censura absurda e é extremamente importante que a gente fale sobre isso e que a gente não ache que é normal um ex-presidente estar censurado, calado, na prisão, né, que já é uma aberração por completa, mas essa parte de liberdade de expressão é algo gravíssimo que precisa ser noticiado. O Alessandro comentou aqui, o amigo do meu pai. Vamos esperar o quê? Pois é. E aí, por outro lado, a gente tem Marcinho VP, líder do tráfico hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que ele comanda o país praticamente todo. E aí, ele sim tem direito, inclusive, a dar entrevista para várias redes de TV, né? Que colocam, que pedem autorização e essa autorização é liberada. Então, só para vocês terem uma ideia dos pesos e medidas que estão sendo usados hoje no Brasil. Mando para vocês aí em São Paulo. Bom, Jorge Serrão, nós temos aqui, vou até colocar na tela, o texto do habeas corpus de como foi feito esse pedido, até porque basta fazer uma busca no YouTube que vocês vão se deparar com entrevistas de vários. A Carla citou, por exemplo, o Marcinho VP, mas nós temos entrevista do Marcola, do Fernandinho Beiramar para o Cabrini, etc. Todos esses presos. Lula chegou a fazer quase entrevista coletiva no cárcere em Curitiba, seus jornalistas amigos, Juca Kfouri, Zé Trajano, etc. Isso nunca impediu ninguém de falar. Dá uma olhada então, vamos lá. Ao pedido, relatório jurídico processual, olha lá, garantindo-se o direito da comunicação com o mundo exterior e a gestão de suas redes sociais por mandatários, observadas as restrições administrativas do cárcere, quanto à posse de aparelhos, mas sem censura de conteúdo lícito publicado externamente. Se o paciente escrever uma carta e seu advogado publica no Twitter, agora é o X, não há crime. A manutenção da proibição cautelar criminaliza essa cadeia de atos lícitos, criando uma censura prévia incompatível com o regime democrático. Jorge Serrão, tá aqui o habeas corpus, duvido que vão deixar Bolsonaro falar, sabem que ele é uma potência. Recentemente eu vi um levantamento feito por empresas de pesquisa que preso e sem poder falar, Bolsonaro ganhava por dia mais seguidores do que Lula. Então há, evidentemente, interesses por parte da República Brasileira em não deixar Bolsonaro falar para ajudar quem se tornou relator. Milagre, não foi o ministro Alexandre Moraes. Existem outras figuras no STF, porque achei que era só ele. Chegou um momento que eu achei que era só ele. Agora caiu no colo do amigo de meu pai. Que é o grande criador do caos brasileiro. Desculpe, tem que dizer isso, tá? Tudo começou com o inquérito do fim do mundo que foi criado pelo ministro José Dias Toffoli, dando a relatoria ao ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática do Toffoli quando era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ali começou a nossa tragédia. De lá para cá, o que a gente está vendo é só esse tipo de ataque à liberdade de expressão e ataque ao sistema democrático, né? É isso. Esse é o resumo da ópera. Então, agora, o mesmo ministro que criou o inquérito do fim do mundo, batizado assim por Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado do Supremo, vai cuidar do fato de Bolsonaro poder se expressar ou não de dentro da cadeia para fora. E aí vem uma questão complicadíssima. Se o cara... Aí vou raciocinar na cabeça do sistema de poder. Se o cara foi condenado exatamente por fazer política, né? Que foi essa condenação do Bolsonaro, é política.
você agora vai liberá-lo dentro da cadeia para ele também continuar fazendo política através de terceiros? O Toffoli não vai liberar. Esse é o dado da realidade. Agora, se fosse um outro preso, talvez liberasse, né? Nós temos aí o caso que daqui a pouco a gente vai discutir. Estão pedindo agora a prisão domiciliar para o general Heleno. O Ministério Público, inclusive, vai pedir. Aí você vai olhar lá no Amazonas, a dama do tráfico, famosa dama do tráfico, aquela que visitou lá o Ministério da Justiça quando era ministro, estava lá na gestão o Flávio Dino, ela conseguiu também prisão domiciliar, alegando que ela tem que cuidar das crianças. Então, esse país aqui é um casuísmo total. Então, a lei vale para uns, mas não vale para outro, e fica essa doideira. Em relação ao Bolsonaro, nada vale. O objetivo do sistema é calar absolutamente o Bolsonaro, censurar absolutamente o Bolsonaro, tirá-lo de qualquer disputa política, impedir que ele possa fazer qualquer tipo de campanha. Esse é o jogo. O sistema de poder faz essa pressão psicológica toda, sabe para quê? Para ver se o Bolsonaro morre logo. É isso que eles estão querendo. Se morrer, a culpa vai ser do sistema. Vai, mas eles querem se livrar do Bolsonaro. Essa é a crueldade, essa é a maldade. E a gente não pode esquecer disso, né? Tem horas que as pessoas esquecem desse objetivo maior, que é acabar com o Bolsonaro. Então o problema é Bolsonaro e os bolsonaristas. Agora, politicamente, dá para vencer Bolsonaro e o bolsonarismo? A frase derrotamos o bolsonarismo é uma frase verdadeira? Não, ela é falsa. Não derrotou coisa nenhuma. Venceu a eleição, tirou o Bolsonaro da eleição, agora tirou a liberdade do Bolsonaro. Mas a ideia de liberdade no Brasil, essa não está vencida. A ideia de Estado de Direito no Brasil, retomada desse Estado de Direito, não está vencida, não. Então, sistema, você está perdendo. O sistema de poder no Brasil se prepara para uma acachapante derrota muito em breve. Lucas Saba. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!